Olá, povo de Deus. Segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Isaías 1, de 10 a 17. O primeiro Isaías exerce sua ação profética no Reino do Sul, em Judá, capital Jerusalém, na segunda metade do século 8 a.C. Era tempo de vacas gordas na economia e de relaxamento nos costumes, na moral e na prática dos cultos autênticos. A elite vivia como se Javé não existisse, oprimindo os pobres, levando uma vida de zombadores. Como diz o Salmo 1, feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores e nem toma parte nas reuniões dos zombadores. Exatamente. Feliz quem se afasta dessa gente perversa, que louva a Deus com os lábios, mas tem o coração na vida fácil, regada pela exploração dos pequenos e nas falcatruas dos negócios. Essa elite contava com o amparo legal que lhes vinha dos magistrados da época, daqueles que deveriam cuidar da justiça. Os ricos alcançavam esse estágio exatamente porque, fechados no seu egoísmo, davam as costas ao que é justo e pouco se importavam com quem padece as carências do básico para viver. Porém, continuavam praticando a religião, oferecendo numerosas vítimas em holocausto no templo. Isaías não titubeia, energicamente diz que Deus está farto de holocausto de bodes, de gordura de touros, de sangue de novilhos, cordeiros e cabritos. Deus dá um basta nessa hipocrisia. Parai de trazer oferendas sem sentido. Deus rejeita esses cultos shows com muito oba-oba e nada de justiça e ética. Pela boca do profeta, Deus diz: quando levantais as vossas mãos, afasto de vós os meus olhos. Não se podem oferecer holocaustos com as mãos manchadas pelo sangue de homicídios. Para se beneficiar da aliança, é preciso converter-se ao Senhor e abandonar todas as formas de injustiça. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Aqui abre-se a porta da salvação para os que isso praticam, se arrependem do mal e se convertem para essa vida justa, gasta em favor dos pequenos. No dia 7 de dezembro de 1965, às vésperas do encerramento do Grande Concílio Vaticano II, São Paulo VI promulgou a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, documento que procurou reconciliar a Igreja com a sociedade, depois de séculos de hostilidade entre ambas. Quero lembrar aqui, a propósito destas condenações do profeta Isaías, a todos os que pensavam que religião nada tinha a ver com os compromissos sociais, políticos, jurídicos. No seu parágrafo 43, a Gaudium et Spes afirma, aspas, o divórcio entre a fé professada e a vida cotidiana de muitos deve ser enumerado entre os erros mais graves do nosso tempo. E, ao negligenciar os seus deveres temporais, o cristão negligencia os seus deveres para com o próximo e o próprio Deus e coloca em perigo a sua salvação eterna.
Na mesma perspectiva de Isaías, o texto conciliar é claro ao afirmar que separar a fé da prática, a religião dos compromissos com a justiça, compromete a nossa salvação. A Gaudete Spes ela é tão importante para todos os cristãos que desejam, de fato, testemunhar sua fé no seio da sociedade, que São Paulo VI, na sua mensagem do Natal de 65, assim se referiu a esse documento. O encontro da Igreja com o mundo atual foi descrito em páginas admiráveis na última Constituição do Concílio. Toda pessoa inteligente, toda alma honrada deve conhecer essas páginas. Elas levam, sim, de novo a Igreja ao meio da vida contemporânea, mas não para dominar a sociedade, nem para dificultar o autônomo e honesto desenvolvimento de sua atividade, mas para iluminá-la, sustentá-la e consolá-la. Essas páginas, assim o pensamos, assinalam o ponto de encontro entre Cristo e o homem moderno e constituem a mensagem de Natal deste ano, 65, de graça ao mundo contemporâneo. O nosso evangelho é Mateus 10, de 34 até 11, versículo 1, versículo 1. É o final do sermão da missão. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra. Os inimigos serão os próprios familiares. Que maneira dura de terminar as instruções aos seus discípulos para a missão. Lembro-me de que um certo programa televisivo, já de bastante tempo, mostrou um repórter na Praça da Sé, em São Paulo, andando no meio do povo e propondo a seguinte questão aos que aceitavam ser entrevistados. Eu vou ler um trecho de uma obra importante e você me diz quem é o seu autor. Então o repórter lia essa passagem do Evangelho de Mateus. Andou a praça toda e obteve algumas seguintes respostas. Ah, isso daí é Hitler. Não, isso daí é Karl Marx. Não, isso daí é Stalin. E uma série de líderes políticos e escritores foram citados. A cara de espanto do entrevistado quando o repórter lhe dizia que eram palavras de Jesus no Evangelho refletia incredulidade e desconfiança. Pois é, estamos tão acostumados a repetir Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, que ouvir tal discurso dos lábios de Jesus nos espanta ainda hoje. Como encerramento do seu sermão da missão, ele faz a exigência radical: ou se dispõe a perder a vida por causa dele, ou não se é digno de ser seu discípulo missionário. Nem mesmo o amor à família deve se sobrepor ao amor a Deus e ao compromisso missionário. Missionário autêntico não será compreendido nem mesmo pelos que lhe são caros e próximos. Estamos fartos de exemplos, até mesmo dentro de nossas comunidades, dentro de nossa igreja. Quantos santos e santas fiéis, depois de uma reflexão autêntica, dura da palavra, se dirigem ao padre para dizer-lhe que é perigoso falar assim, o senhor poderá correr risco de vida. Quantos bispos recebem reclamações de seus padres porque eles pregaram contra o governo ou se posicionaram mais duramente numa questão? O pior é quando os bispos também endossam esse comportamento e passam a repreender seus padres por isso. Aliás, é bom que se diga, instituição e profecia nunca caminharam em harmonia. Haja visto o número de padres e bispos perseguidos por seus superiores hierárquicos por causa da radicalidade na vivência do Evangelho. É como dizia Dom Helder Câmara: quando eu dou o pão aos pobres, me chamam de santo.
Quando eu pergunto por que eles não têm pão, me chamam de comunista. E concluindo o sermão da missão, Jesus ainda instrui seus discípulos sobre 3 significativas formas de acolhida que poderão também encontrar na missão: acolhidos como profetas, como justos ou como pequeninos. Receberão a recompensa dada a um profeta, a um justo e a um pequenino. Como diz Luiz Alonso Scheckel, os 3 casos alegados oferecem um progresso inesperado. Primeiro, o profeta, com a dignidade de sua missão. Depois, o justo, com a recomendação da sua conduta. Finalmente, o pequeno, com o título da preferência divina. Quando iniciamos a leitura do Sermão da Missão, lemos: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa notícia do reino, curando todo tipo de enfermidades e doenças. Agora, como conclusão, temos: quando Jesus terminou de dar as instruções aos 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar por aquelas cidades. O que ele passava para os discípulos, ele vivia plenamente. Em Jesus, palavra e vida têm coerência plena e profunda. Daí sua força para exigir radicalidade no compromisso e coragem para assumir a própria cruz. Um beijo no seu coração.